mochileiros e mochileiras, estamos de volta com o meu, com o seu, com o nosso, com o podcast dos seres que nos observam, o Cosmos Podcast, uma odisseia espacial. E hoje, o nosso convidado especial é um amigo de longa data de outros podcasts, que agora finalmente terá sua oportunidade para conversar sobre os mistérios da galáxia. E com vocês, diretamente da Holanda, o engenheiro de hardware mais sedutor e mais temperamental que eu já conheci, Rodrigo Portela. Temperamental só quando eu tô na minha menstruação, né? Mas bom, tô eu aqui de novo. Eu já invadi, acho que uns 3 ou 4 podcasts teus, mas eu não canso de participar, tô sempre aqui querendo falar bobagem. O que a gente vai falar hoje, Felipe? Qual é o título do assunto do podcast? O episódio se chama Onde Eles Estão? E basicamente vamos trabalhar em cima da estimativa de que existem 1 bilhão de planetas similares à Terra na Via Láctea. E como tu disse, onde eles estão? Ah, pois é. E por que o nome do episódio é Onde Eles Estão? Porque teve um senhor que começou toda essa palhaçada. O nome desse senhor era italiano e americano ao mesmo tempo. Esse senhor se chamava Enrico Fermi. Tem que fazer a mãozinha, né, para falar. Mãozinha do italiano. E esse cara era físico, né? E lá na década de 50, ele foi almoçar com os outros físicos. E aí, durante o almoço, eles começaram a falar sobre vida extraterrestre. E aí, ele fez essa pergunta para os colegas físicos. Ele perguntou, onde eles estão? E a galera achou que ele estava fazendo graça e tal. E ele começou a pensar, falou assim, não, eu tô falando sério. Como é que pode que até hoje a gente não descobriu indícios de vida inteligente fora da Terra? Como pode que a gente está sozinho, sendo que todos nós aqui nessa mesa, todos nós somos físicos e já estudamos bastante o universo, para saber que existem milhões de galáxias com bilhões de planetas, com trilhões de constelações, com um monte de coisa. O troço parece ser infinito. Então, assim, as chances de que existem outros planetas Terra, só mesmo na Via Láctea, já não são zero. São chances grandes de que existam planetas que possam habitar a vida. Dentro desses, claro que a gente tem que considerar que nem todos vão dar origem à vida. Mas são tantos que alguns desses certamente vão dar origem à vida. E aí, obviamente, a vida tem que evoluir até ser uma vida inteligente. E aí, com certeza, nem todos vão chegar a uma vida inteligente. Certos planetas vão ficar só ali naquela vida de bactérias, protozoários e vírus. Mas alguns planetas vão evoluir para seres mais complexos, assim como aconteceu na Terra. Em certo momento da sua existência, sua evolução, esses seres vão se tornar seres inteligentes, assim como aconteceu na Terra com certos humanos. Nem todos, né? Nem todos evoluíram para ser inteligentes, mas alguns seres humanos conseguiram chegar lá. Ele começou a pensar, não, vamos... Galera, falando sério, e a galera rindo na mesa, né? Eu imagino a conversa, a galera achando que ele tinha bebido umas a mais, e ele falou, não. Falando sério, vamos colocar aqui, ó, vamos fazer uma equação aqui, ó. E ele começou a equacionar o negócio. E ele basicamente chegou numa equação que, na verdade, também foi tirada de um cara que chamava Frank Drake. Ele também ajudou a equacionar esse problema. E eles chegaram em, digamos assim, 7 parâmetros para achar o número de civilizações extraterrestres com possibilidade de se comunicar e com possibilidade de viajar no universo e poder nos visitar se quisessem. Então,
Eu não vou falar de todos os 7 parâmetros, mas basicamente é tipo assim, a fração dos planetas que existem na galáxia multiplicada pelo número de, em média, o número de planetas que potencialmente podem suportar a vida, multiplicado pela fração dos planetas que vão dar vida inteligente e assim por diante, o que eu já discuti. Basicamente, essa equação era para ser uma ferramenta de poder detectar quantas civilizações a gente que deveriam existir na nossa galáxia. E aí, Felipe, onde que essa equação foi usada, se é que foi usada? Onde que a gente chegou com isso? A gente chegou em alguma conclusão? Eu cheguei à conclusão de que praticamente eu me sinto como uma barata no universo, né? Sem sentido e distante do todo. Uma coisa que tu falou que eu acho importante e interessante, antes de mais nada, eu preciso me apresentar, porque né, eu sempre esqueço que as pessoas escutam o podcast e nenhum sabem quem eu sou. Eu sou o Felipe Valer, um dos envolvidos aqui com os podcasts da Nerd S.A. Então, prazer. Estamos aqui conversando com o meu amigão aqui, o super ultra engenheiro de hardware, diretamente da Holanda, que está nos explicando, né, o paradoxo de Fermi. Enrico Fermi. Primeiro eu quero agradecer ao Gizmo do Brasil, porque várias das coisas que eu irei apontar vieram também do site, entre todas as coisas que eu coletei. Então eu não quero tirar o crédito deles, porque a matéria que eles criaram sobre o paradoxo de Fermi é muito boa. Vou te trazer aqui algumas coisinhas para te refletir. E se, resumindo o dilema, para cada grão de areia na Terra há 10 mil estrelas no universo? E se, um dilema bizarro, existem 100 planetas parecidos com a Terra para cada grão de areia do mundo? Então, resumindo a minha teoria, a praia do cassino no Rio Grande do Sul é uma metáfora para entendermos tudo que existe fora do planeta Terra. E onde chegamos? Na frase inicial, 1 bilhão de planetas similares à Terra e 100 mil civilizações inteligentes na nossa galáxia. Tá, mas aí o que tudo isso quer dizer? Por exemplo, tem lá o SET, S-E-T-I, Busca por Inteligência Extraterrestre. Claro que em inglês, né? Que é uma organização dedicada a ouvir os sinais de outras... os sinais do espaço, tá? Eu ia falar de vidas inteligentes, mas até agora a gente não sabe, né? Se é inteligente ou se é burra. Que daí são as medições, as verificações com ondas de rádio e laser. E aí o que tem dessas verificações é o grande dilema. Se existe uma civilização 1 milhão de anos à frente, ela poderia ser tão incompreensível para nós quanto a cultura humana é para um chimpanzé? Porque se existem outras formas de vida, na escala a gente está onde? Na frente, no meio, atrás, ou a gente nem entrou ainda na fila de evolução? E nisso tudo aí veio uma escala chamada Kardashian. Não é Kardashian, tá? Antes que alguém confunda. Nessa escala Kardashian... Não, porque essa não tem vida inteligente. E outra, não tem como confundir, né, as Kardashians, né? Até porque o tamanho dos universos é diferente. O que tem na escala Kardashian? Opa! Agrupa civilizações, tá? Que é essa ideia? Civilizações inteligentes em 3 categorias. E eu vou te dizer quais são as 3 categorias de acordo com um detalhe que é muito importante. A quantidade de energia que elas usam e conseguem manipular. Aí tem o tipo 1, que tem uma habilidade de usar toda a energia de seu planeta. A gente tá nessa aí, né? Se a gente não usa, a gente arrebenta com tudo. O tipo 2, que é uma espécie de civilização que pode colher toda a energia do seu sistema solar. E do tipo 3, que eu nem imagino o que é isso, que ela ultrapassa as outras 2. E aí eu resolvi chamar de que é quando tu cria uma estrela da morte e tá buscando teu Darth Vader. E tudo que eu falei serviu pra alguma coisa? Quase nada, mas a gente tá chegando num conceito que também é difícil de explicar, né? Eu tava lendo também uns artigos sobre o tal do paradoxo de Fermi. Por que é um paradoxo, né? Porque
Se tu coloca no papel, se tu equaciona, como eu falei, tu começa a ver assim, quantas bilhões de galáxias a gente tem, quantos bilhões de universo, né, de espaço no universo a gente tem. E nisso, quantos multilhões de planetas. E começa a colocar no papel, tu vai chegar num número de planetas habitáveis que não é pequeno, é um número bem grande. E aí tu continua a equação, tu continua se perguntando, desses vários planetas, milhares e milhões e milhões e bilhões de planetas que podem ser iguais à Terra, quantos vão desenvolver vida? Uma fração deles, uma pequena fração. Tudo bem, mas mesmo assim ainda é um número gigante. Desses que vão desenvolver vida, quantos vão desenvolver vida inteligente? É uma pequena fração, mas ainda assim é um número grande de planetas. Desses, quantos que estão a uma distância da Terra que seria viajável pela velocidade da luz, ou próxima à velocidade da luz, e que daria para chegar aqui num tempo razoável? Também dá para se chegar nesse número, e esse número não é zero, não é próximo de zero. Então, se colocando todos esses números no papel, a gente chega à conclusão de que existiriam várias civilizações ao redor da gente e que poderiam chegar a uma vida inteligente e aí viajar para nos conhecer, para trocar uma ideia, por que a gente nunca viu essa galera chegar aqui? Esse é o paradoxo. Se tem tanta gente ao redor da gente, como é que a gente olha para o espaço e não vê ninguém? Como é que ninguém bate na nossa porta? Tem várias explicações e vários motivos do porquê, e tem vários artigos também que tentam mostrar que o cálculo que foi feito tanto pelo Fermi quanto pelo Drake são cálculos baseados em vários modelos empíricos que não correspondem à realidade. Mas assim, a explicação, tem várias explicações, eu não vou entrar em detalhes de todas, mas a explicação que eu acho a mais plausível, na verdade são duas explicações que eu acho as mais plausíveis. Uma é que essas civilizações estão suficientemente longe da Terra para fazer com que, mesmo viajando na velocidade da luz ou próximo da velocidade da luz, não seja viável enviar viagens tripuladas à Terra. Pode ser que eles consigam enviar, tipo assim, drones, pequenos objetos que seriam quase que imperceptíveis para a gente ver no espaço, e aí eles conseguem de longe nos analisar e colher qualquer informação que eles querem colher, mas a gente não conseguiria ver, tipo assim, a nave não vai ser do tamanho de um estádio de futebol. Provavelmente a nave vai ser do tamanho de um drone que tu compra ali no shopping, entendeu? Ou menor ainda. E esse drone que vai nos avaliar, vai, enfim, coletar informações. Então essa eu acho, uma das explicações é essa, porque a viagem interestelar demoraria muito tempo. E a segunda que eu acho plausível, a civilização inteligente acaba se autodestruindo antes de chegar em um estado tecnológico tão avançado que consiga fazer essas viagens na velocidade da luz e consiga, ter toda essa tecnologia para poder, enfim, viajar e conhecer vários planetas e habitar vários planetas e simplesmente visitar todos os cantos do universo. Eu acho que a civilização se destrói antes e acaba tendo menos recursos conforme ela vai crescendo tecnologicamente. Os recursos vão ficando escassos, a civilização tem guerras internas e acaba se autodestruindo. E por isso que, por mais que existam ou existiram, ou ainda vão existir civilizações ao redor da gente, é bem, bem, bem difícil de ter esse contato. Tu sabe que tem uma coisa no paradoxo que eles dividem em dois grupos, né? Toda essa loucura. Aí tem o grupo 1 que eles dizem que não há sinais de civilizações superiores, do tipo 2 e 3. E porque elas não aparecem é porque elas não existem. Então só existe nós e tá acabado. E é isso. Se acabar, acabou. E acima da evolução do homem é só o homem.
Mas daí vem um grupo 2 que é bem interessante, que daí é a ideia de que as civilizações inteligentes dos tipos 1 e 2 elas existem, mas tem razões do porquê que a gente nunca ouviu falar delas ou porque elas nunca apareceram. Então vou te trazer bem rápido assim, uns tópicos para te refletir. Audiência, o que vocês acham de uma vida super inteligente ter visitado a Terra antes de estarmos aqui? Ou quem sabe, a galáxia foi colonizada, mas nós moramos em uma área despovoada. Então a gente mora na periferia da galáxia e não importa nada para eles a nossa existência. Ou quem sabe o conceito de colonização que nós temos é diferente da física e a nossa ideia está totalmente atrasada de uma espécie mais avançada. Colonização não faz parte do vocabulário destes seres. Quem sabe civilizações predatórias e assustadoras que estão lá fora preferem, digamos assim, evitar transmitir sinais e divulgar a sua localização. Quem sabe existe apenas uma única inteligência superior, uma civilização super predadora, que é assim mais ou menos o que, né, muito mais avançada do que nós aqui na Terra e que prefere manter as coisas assim. Né? Que a gente não ultrapasse um certo nível de inteligência, porque senão eles vão ligar o radar. Mas também tem muitas coisas que dizem sobre essa ideia de barulho e atividade lá fora, mas é que a nossa tecnologia para eles pode ser tão atrasada e primitiva que a gente não está procurando as coisas certas. A gente acha que está entrando em contato, mas na verdade, né, só está dando ocupado. Essa ligação. Também vem a ideia que, na minha opinião, ela é bem interessante e é uma das mais debatidas, que é o conceito de zoológico, que é mais conhecido como a hipótese do zoológico, que existem civilizações mais avançadas. Eles sabem sobre nós e estão nos observando, mas se ocultam justamente para ficar ali observando, né, os humanos nas árvores, né, os macaquinhos pulando e vendo todas as bobagens que a gente faz. E daí tem uma que é talvez a mais fraca, na minha opinião, que existem essas civilizações, elas existem à nossa volta, mas a gente é tão primitivo que a gente não consegue perceber, porque talvez a gente esteja analisando as coisas sobre uma perspectiva física, visual, né, 3D, e para quem assiste aí os filmes da Marvel, né, já sabe, é a teoria do multiverso. Esses seres, eles habitam em outros universos, outras dimensões, que muitas vezes são paralelas às nossas. Eles conseguem interagir e perceber a nossa, mas a gente não faz nem ideia de que eles existem. Essa é uma loucura. Tem um dos pontos é que talvez as civilizações inteligentes já tenham visitado a Terra no passado, né? Essa é uma teoria muito louca e tem um dos pontos, né, que eles levantam que seria que essas civilizações já teriam visitado a Terra no momento passado, no momento anterior. Talvez elas tivessem visitado a Terra no momento em que a Terra ainda não tinha nenhum tipo de vida inteligente, ou alguma coisa muito primitiva, e aí eles olharam e falaram assim, isso aqui não tem nada para ver aqui, vamos voltar daqui a uns 50 milhões de anos para ver se alguma coisa melhorou. O que me lembra de um livro que eu li há muito tempo atrás, e eu sempre dou dicas de livros, não nesse podcast, mas em outro, o pessoal já me conhece. Tem um livro que se chama Eram os Deuses Astronautas, e esse livro fala justamente sobre aquelas pinturas rupestres e aqueles esquemas de que eles acharam lá nos sarcófagos dos egípcios e várias pinturas rupestres de outras civilizações bem antigas, e que do nada eles tinham assim pinturas de vaquinhas no rebanho e não sei o que, e os bonequinhos caçando as vaquinhas, e pinturas de como que era a vida naquela época, pintura bem, um desenho quase que infantil, né, infantiloide da vida como era na época lá dos homens das cavernas. E ao mesmo tempo nessas pinturas a gente vê uns bonecos vindo do céu, e tem tipo assim, eles fizeram desenhos assim, algo que parecia tipo um disco,
parecia uma espaçonave, e uns bonequinhos vindo do céu com uma espécie de proteção em volta da cabeça, como se fosse alguma forma de capacete, alguma forma de auréola ou capa de astronauta, entendeu? E os historiadores nunca conseguiram explicar como que essas pinturas tão simplórias e de civilizações tão simples, por que eles desenhavam essas coisas que não fazia muito sentido, né? A não ser que realmente eles viram bonequinhos caindo do céu com armaduras de astronauta vindo de uma espaçonave em forma de disco. Então, é um livro bem, bem antigo, mas vale a pena ler. É um livro de 68. O nome em inglês é Chariots of the Gods, que seriam tipo assim, carruagem dos deuses. Mas o título em português Eram os Deuses Astronautas. Pois é uma pergunta que difícil de responder, né? Vai saber se os caras vieram aqui. Hoje em dia a gente tem um monte de... Todo mundo... por exemplo, se a gente... Tem um cara que eu gosto de ouvir bastante, que é o Neil deGrasse Tyson, né? É um físico e tal, cara super popular e os livros dele são bem bacanas, ele fala muito bem e tal. É um cara bem, bem legal de assistir. E ele é completamente contra a ideia de que existam extraterrestres. O que vai meio contra o que eu acho que os físicos e cosmonautas e pessoas que estudam a astrologia, astronomia, não astrologia, né? Astrologia é outra coisa. A astronomia deveriam pensar, eu achava que quase que todos eles achavam que sim, existe vida extraterrestre. Mas o Neil deGrasse Tyson, ele fala que não. E ele fala que sim, o porquê que ele decide seguir por esse caminho é que ele fala assim, hoje em dia a gente tem 7 bilhões de pessoas no mundo. Todas, ou quase todas, ou a maior parte dessas pessoas tem um celular na mão 24 horas no dia. O celular tem 50 megapixels, consegue gravar em 4K, consegue fazer, né, tipo assim, a melhor foto do mundo, a melhor gravação do mundo. O que não é bem verdade, mas enfim. Tipo assim, hoje em dia todo mundo consegue tirar um celular do bolso e sair gravando a qualquer momento. E mesmo assim, até hoje, não surgiu nenhuma gravação de ninguém que mostra, tipo assim, olha aqui, ó, eu tenho um alien na minha frente, que eu tô gravando assim, ó, a 3 metros do cara. Saca? Eu tô gravando a 20 metros da espaçonave, dá pra ver os detalhes. As gravações são todas aquelas coisas que o cara gravou com aquelas câmeras VHS dos anos 80, que é um ponto preto voando no espaço, que parece voar em um jeito meio estranho, e daqui a pouco o ponto preto some e aquilo ali é uma espaçonave. Mas ele fala assim, cadê a gravação em 4K dessa porra dessa nave? Eu quero ver se o alien tem pelo na cabeça ou não, para eu saber se ele existe ou não. Eu não quero ver um ponto preto numa gravação que parece que foi feita com uma câmera Sony na década de 80. E esse esse é o argumento dele do porquê que não existe vida extraterrestre. Na verdade, sim, ele não fala que não existe, mas ele fala assim, nunca vieram nos visitar. Isso é fato, não existe nenhuma prova, nunca ninguém gravou, zero evidências de que eles vieram algum dia aqui na Terra descobrir o que a gente está fazendo de bom ou de ruim. Ô, mano, e sabe o que é o mais doido de todos esses atritos aí entre físicos e a galera? Enfim, né? Que nem tu disse que estudam astrologia. Como tem opiniões divergentes, né? O Neil tem essa, mas, por exemplo, tem uma citação do Stephen Hawking, né, para quem lembra dele, né, ainda mais do The Big Bang Theory. Ele é aquele que fala com uma voz meio robótica. Que ele diz que se aliens nos visitarem, o resultado pode ser parecido com a chegada de Colombo nas Américas, que não terminou bem para os nativos. E eu termino a minha participação com essa citação e deixo para ti encerrar o episódio.
Eu vou encerrar o episódio quando eu comentei com a minha namorada que eu ia gravar sobre o paradoxo de Fermi. A primeira pergunta óbvia que ela fez é o que é o paradoxo de Fermi. Aí eu tentei explicar em 2 ou 3 frases e basicamente não fez sentido nenhum. E a segunda pergunta que ela fez foi assim: tu acredita em aliens? E a minha resposta foi, puxando Chaves e Chapolin, eu falei, não, eles são muito mentirosos. E por isso que eu digo, a cultura popular é sábia. Mochileiros e mochileiras. E onde é que vocês podem escutar os outros episódios, né, o que já foram gravados ou os que virão do Cosmos? Se liga que é no Spotify ou no iTunes. Aqui a gente fala com sotaque em inglês, né, mas é um inglês americano. E a gente é metido. E para acompanhar as publicações, se liga que é no Instagram, só no Instagram. Porque a gente não tem tempo nem paciência para várias redes. E fica lá no agora, finalmente ajustamos. A URL é @nerdsaoficial. Chega de problemas para achar o perfil. Porque o Cosmos Podcast faz parte do guarda-chuva, né, dos nossos outros podcasts da Nerd S.A. Tanto que, se vocês querem escutar esta voz sedutora do Rodrigo, se liguem lá que ele praticamente, né, é onipresente e onisciente no Tio Nerd. E eu deixo aqui também o meu Instagram, que é no @FelipeOvaler. No caso, dependendo do dia eu sou o Felipe, dependendo do dia tem o meu alter ego, que é o Valer. E tem aqui do nosso amiguinho na Holanda, né, que vocês também podem acompanhar as fotos que ele publica, porque nas horas vagas ele é stalker, né? Ele fica fotografando as pessoas, ele fica invadindo a privacidade. É no @Rodrigo, não tem pessoas nuas. Mas é uma realidade de, assim, o cotidiano da Holanda, e é muito bacana, recomendo para vocês. É no @Rodrigo Lenses, Lenses. Que, se for para traduzir, não é o sobrenome dele, né? É Lentes em inglês. Rodrigo, da minha parte, eu deixo um grande abraço. Fiquei muito feliz que hoje tu pôde participar aqui desse episódio, que foi como tu disse, é muito complicado. Eu ia falar um palavrão, né? Mas eu sou um cara que prefere manter as aparências, né, na frente ou nos ouvidos da nossa audiência. Complicado. Eu vou dizer que foi um dos episódios mais difíceis, assim, para conseguir construir um roteiro e até mesmo para entender a pauta, porque, não sei, acho que eu saí desse episódio com mais perguntas do que eu comecei. Essa é a ideia, instigar a galera a ler mais sobre o assunto. Nós dois, a gente não, em nenhum momento a gente clama ser expert na área, justamente o contrário, a gente só é 2 nerds que gostam de conversar sobre esses assuntos polêmicos e que beiram a filosofia, né? Mas vão lá, estudem sobre o assunto, Paradoxo de Fermi, e quem quiser ler sobre Eram os Deuses Astronautas, é um livro de 68 que ainda é bem recente, não envelheceu o livro. É bem interessante a explicação do porquê que as civilizações fizeram desenhos que não condiziam com a realidade deles. E o cara traça várias teorias, é bem interessante. Sobrinhos e sobrinhas, confundi o podcast. Mochileiros e mochileiras, aquele abraço gostoso e até a próxima aventura.